Boa tarde. Hoje é dia 3 de agosto de 2019 e começa mais uma edição do programa Mundo Afora, retratando a vida dos imigrantes, o que acontece. E hoje nós vamos eu queria abrir o programa falando de uma coisa muito importante, antes da gente chamar os nossos convidados, é que foi lançado um blog, eu lancei meu blog falando sobre a vida dos imigrantes. Por que isso? Esse blog que você está vendo é walteralvarenga.com, porque a gente procurava informações sobre os imigrantes. Logicamente, os telejornais, jornais, eles têm prioridade, coisas do Brasil, mas havia uma prioridade maior de falar sobre o cidadão do mundo, principalmente os brasileiros. E foi criado esse blog, e eu falo assim com muito carinho pela atenção, que o blog atingiu 1 milhão de acessos. Então, ele está 1.243.000 acessos. Então, chegar a 1 milhão não é brincadeira, gente. É um trabalho de muito empenho. A gente retrata tudo o que acontece com os cidadãos do mundo e o blog hoje é visto em vários países, no Brasil, em vários estados, e é muito importante. Ontem mesmo, teve uma garota de Santa Catarina que ela tinha uma dúvida em questão de imigração. Então, é um blog que foi criado, então ele chega, gente, a 1 milhão de acessos. Então, eu agradeço muito a todos vocês, os imigrantes em várias partes do mundo, as pessoas que acompanham, porque esse é um trabalho que a gente faz com seriedade, mostrando a realidade dos brasileiros. Então, eu fico muito grato quando eu falo, e tem uma equipe também de apoio para a gente veicular essas informações, e é isso aí. Então, você acesse walteralvarenga.com, com certeza você vai saber das informações que você não vê nos jornais, porque é um assunto específico e tem situações que o blog mostra para você. Então, obrigado aí para todas as pessoas que acessaram, continuam acessando, e o blog hoje chegou à marca de 1 milhão de acessos. Só tenho que agradecer e dizer muito obrigado a todos vocês. E vamos ao programa de hoje. E o programa de hoje é muito especial, porque a gente vai falar um pouquinho de romantismo. Lembra do grande romance de William Shakespeare, Romeu e Julieta? Pois é, se passa em Verona, aquela briga de famílias. Você está vendo aí Verona, uma cidade histórica, na Itália, fica ao norte da Itália, e Verona é uma das cidades mais visitadas do mundo. Olha que linda essa cidade. Verona, sim, que tem uma comunidade brasileira muito importante, e a gente mostrando as imagens, e nessa Verona maravilhosa que você vê aí ao norte da Itália, né, a poucos quilômetros de Milão, tem uma brasileira, e ela está já a postos com a gente, é a Adrianes Lopes. A Adrianes está lá em Verona, a gente pode mostrar a Adrianes. A Adrianes está lá, nessa cidade maravilhosa que você viu. Adrianes, boa tarde, tudo bem com você por aí? Boa tarde, Walter. Bom dia para vocês aí no Brasil. Um abraço para todo mundo aí em Poços, para o pessoal do mundo, né? Porque hoje posso estar no mundo. Exato. E assim, muita saudade de Poços de todo mundo. E Verona, a gente já vai apresentar os nossos convidados. Verona é uma cidade histórica, é uma cidade que as pessoas que vão à Itália colocam na rota de viagem Verona, né? Está no roteiro. E aí tem muitos brasileiros, Adrianes. Como é a comunidade em Verona? Então, em questão de turismo, Walter, é a segunda cidade mais visitada da Europa, tá? Sei. É Verona. Primeiro fica Roma e segundo fica Verona, por motivos de Romeu e Julieta. E em questão dos brasileiros, Walter, do ano passado para cá, tem tido muita chegada de brasileiro. E muitos, assim, assustados do Brasil. Eu não sou, não sou uma voluntária, não trabalho para nenhuma ONG, nada disso. A gente só tem conhecimento de pessoas aqui que sabe que está chegando alguém com dificuldade, alguma coisa. Você sabe, faz 11 anos que eu estou aqui dentro. E quando eu cheguei aqui, Walter, eu passei muita dificuldade. E a partir do momento que eu fui conseguindo alcançar grande parte dos meus objetivos,
tanto eu quanto meu marido, a gente se propôs a ajudar quem chegasse. Então, a gente vem fazendo isso, hoje não com tanta intensidade, porque a gente não está tendo muito tempo, porque sabe que é muito corrido, né? Mas, à medida que a gente pode, a gente dá uma mão, em questão de casa, trabalho, tudo assim que a gente sabe que a pessoa precisa para estar vivendo melhor, a gente dá uma mão para essas pessoas. Ok. E cada vez que a pessoa chega aqui, ela chega com uma história diferente. E às vezes me assusta muito. Adriane, Porque... Adriane, Oi? eu vou te interromper. Você vai Ok. ficar esse suspense, você vai falar dessas histórias que nós vamos Ok. chamar a nossa vinheta. Fica aí. Já até acompanha para a gente o que vem no programa. Olha, Adriano, o que a gente vai trazer no programa. Nós vamos mostrar que o Donald Trump, a gente falou, nosso cientista político está aqui, o Evandro Migotti, a gente vai comentar sobre isso, que ele assinou um decreto proibindo que pessoas ilegais dentro dos Estados Unidos pedissem asilo político. Só que essa medida dele caiu ontem, porque um juiz federal derrubou e disse que não. Isso é um autoritarismo e que sim, na Constituição dos Estados Unidos, o país oferece asilo a quem precisa, mesmo que esteja na condição de ilegal. A gente vai falar sobre isso com o Evandro Migotti. Nós também vamos falar a respeito de um garotinho da Bahia. A gente não vai mostrar ele ainda não. Você vai ver ele daqui a pouco. Ele tem 5 anos e esse garotinho ele sofria bullying na cidade dele. Bullying porque ele tem aquele sintoma que é chamado piebaldismo. O que é isso? Afeta a produção de melanina na pele, quando a pele fica branca, sabe aquelas manchas brancas? E ele tem isso na testa até os cabelos. E esse garotinho sofria muito bullying. Você vai ver o que aconteceu com esse garoto. Só para dar um flash assim na história, ele está indo para a Espanha e está indo também para o Reino Unido. Ele chamou a atenção da Europa. É uma história muito interessante, segura aí que a gente vai falar sobre esse garoto que chamou a atenção. E outro aparelho também, que você pode falar simultaneamente em 40 países. Mundo Afora vai discutir muitos assuntos, nós temos os nossos convidados, vamos chamar nossa vinheta para apresentar os nossos convidados. Fique aí, muita informação vem e você vai tomar conhecimento através do nosso programa. Vamos nessa? Obrigado você que está com o mundo afora e toma conhecimento, mas vamos apresentar os nossos convidados. Ele já percorreu mais de 40 países. Ele é um chefe. Ele prepara aqueles pratos deliciosos. Ele, inclusive, ele foi o responsável pelo cardápio do Papa em Roma. Exatamente. Ele foi responsável também pelo cardápio das seleções que disputavam o Mundial, e você vai conhecê-lo. Então, uma pessoa que viajou muito e traz essa bagagem, nós vamos conversar com ele, e eu vou apresentá-lo aqui, que ele está com a gente. Ele é uma pessoa muito especial, e ele está aqui com a gente, que é o Renato. Renato, tudo bem? Renato Pereira, que está aqui, é um chefe e conhece muito, gente. Tudo bem, Renato? Olá, boa tarde, tudo bem, Walter? Estamos felizes mais uma vez de estar junto com vocês e junto com o pessoal de Poços e mundo afora não, como todos. Então, boa tarde a todos e é um prazer mais uma vez estar junto com vocês. E você está falando, assim, inclusive a gente soube que o Renato ele tem até um restaurante, uma pizzaria no Peru, e a gente lembrando que em Lima, no Peru, está acontecendo, né, os Jogos Pan-Americanos. E lembrando que o Brasil, até o momento, ele está em 4º lugar no ranking, conquistou 15 medalhas de ouro, 14 medalhas de prata e 24 medalhas de bronze. Os jogos continuam,
que vão até o dia 11 de agosto. Então, lembrando aí, fazendo essa referência do Brasil, que está se destacando aí nos Pan-Americanos, que acontece, hoje está acontecendo, tendo jogos lá em Lima, no Peru. E o nosso segundo convidado, ele é um cientista político, morou nos Estados Unidos, participou da campanha do Barack Obama, a primeira campanha, quando ele foi eleito, está no Brasil, é um consultor de inglês, uma pessoa muito especial, é o Evandro Migotti. Evandro, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Walter. Boa tarde, pessoal de casa. É um prazer estar aqui novamente. E Evandro, a gente vai falar sobre o Trump mais uma vez, mais uma medida, aquele decreto que ele assinou, que ontem foi derrubado pelo juiz federal, mas ele disse que vai manter essa coisa de que imigrante legal não tenha nenhum benefício dentro do país. E a gente volta agora falando com a Adriane Lopes, que está lá em Verona, e ela deixou assim aquele suspense no ar. A Adriane, que está há 11 anos morando em Verona. Verona é a segunda cidade mais visitada da Itália. E Verona que se passou o romance mundialmente famoso do William Shakespeare, que é Romeu e Julieta. Quem é que não conhece? E é exatamente que está a simpatia da Adriane, que é mineira de Poços de Caldas. Adriane, você começou a falar e deixou aquele suspense, né, que ela contou para a gente que ela e o esposo, eles têm, né, eles ajudam pessoas que chegam no país, e a preocupação da Adriane no momento é das pessoas que estão chegando em Verona, ali na Itália, e com histórias diferentes. Que histórias são essas, Adriane, que você começou, e gostaria que você falasse sobre essa colocação das pessoas? Olha, Walter, são pessoas que vêm aqui em busca de viver bem. São pessoas que deixam tudo aí no Brasil com um trabalho fixo, com um trabalho assim, estudou uma vida inteira para ter uma profissão, e para elas poderem ter um pouco de, como que eu vou te dizer? Segurança, um conforto. Segurança. Não, segurança é o principal que chega aqui para a gente. A última família que chegou tem uma menina de 13 anos, e eles vieram assim muito assustados do Brasil, porque chegou a um ponto que eles estavam tendo que levar e buscar a menina na escola, porque tinha medo que as pessoas a roubassem ou a maltratassem, coisa assim. Então, tipo, a gente fica triste com isso, né? Porque o Brasil é um lugar tão bonito, né, Walter? A gente não diz só impostos, a gente diz no geral. E com todo essa falta de estrutura, né? É triste esse negócio. Eu fiquei bem triste quando chegaram aqui contando isso pra gente. Também já estão estabilizados, já estão trabalhando, não falam muito, mas já estão indo na escola, já estão se organizando melhor. Então, tipo, a gente fica bem feliz com isso. Tem outras pessoas que chegam dizendo que não conseguem ficar mais no Brasil, né? Até mesmo por questão de estabilidade financeira. E assim, Walter, eu às vezes fico pensando, eu saí de Poços, né? Vim parar aqui na Europa, e hoje eu tenho uma bagagem muito grande de experiência. Eu convivo muito com os italianos, meus patrões são todos italianos, e assim, a gente escuta cada coisa, cada brasileiro que cheguei contando, olha, eu fui assaltado na rua, eu saí do trabalho, eles me levaram carro, me levaram dinheiro, documento. Então, hoje o principal, quem procura a Europa é por segurança. Pois é. Porque estabilidade tem no Brasil, né? Não há necessidade, eles têm recursos para estar no Brasil, não há necessidade de ter. Exato. Nós estamos conversando com a Adriane Lopes. A Adriane está lá em Verona, na Itália. Verona é a segunda cidade mais visitada aí da Europa, ou seja, da Itália. Mas eu vou até conversar aqui com os meus convidados, que realmente são cidadãos do mundo, hoje estão aqui em Poços, mas, por exemplo, o Renato, que viaja, está sempre fora, o Evandro Migotti, que morou nos Estados Unidos. Agora, Evandro, essa questão do imigrante estar saindo e também chegando com essa história de que o Brasil não dá mais, tudo bem, eu acho assim que o livre-arbítrio é um direito de todo mundo, o direito de escolha, mas também algumas histórias, logicamente, são difíceis, mas essa questão, eu não fico mais, não há mais, eu acho assim que
dá as costas para o Brasil, passa por dificuldades o país, evidente, mas essas histórias assim são um pouco exacerbadas. Eu acho assim que, logicamente, há essa dificuldade, mas é preciso ponderar um pouco essa conotação do Brasil lá fora. Como é que você vê isso, o Migotti? Eu acho que é difícil você pegar um caso específico e generalizar ele para um contexto maior. É claro que as pessoas que chegam relatando isso, elas passaram por isso. Pouca gente tem um incentivo para mentir sobre essa experiência. No geral, eu vejo que o país tem melhorado. Nós estamos muito devagarzinho caminhando para uma situação cada vez melhor. E temos também diferentes Brasis. O Brasil aqui, nossa realidade aqui em Poços de Caldas não é necessariamente a realidade de uma cidade de grande centro, uma capital de um estado, uma periferia de uma grande cidade. Então, é possível que as pessoas passem por essas dificuldades. A gente sabe que a criminalidade no Brasil é um ponto relevante, é um ponto que afeta muitas pessoas, mas ao mesmo tempo eu gosto de acreditar que a gente está devagarzinho melhorando e um dia a gente consegue consertar todos esses problemas. Agora, mudando o foco, viu, Adriane? Daqui a pouco a gente você fala um assunto importante, mas como o nosso programa ele tem uma dinâmica, essa dinâmica tem que prevalecer, eu vou mudar um foco dessa conversa com o nosso convidado, que é um chefe, né, um chefe de cozinha, um cara maravilhoso, viajou o mundo. Agora, eu queria saber o seguinte, a gente está falando de imigração, mas vamos para a gastronomia. Renato, você já fez pratos italianos, evidente, esteve na Itália. Como é que você vê a Itália no ramo da gastronomia? Explica para a gente. Hoje a Europa, França principalmente é o berço da gastronomia e vemos a Itália como o segundo maior polo gastronômico do mundo, né? Hoje a América Latina ganha muito espaço também na gastronomia, porém Itália, aí temos as massas, temos umas bases fundamentais na gastronomia. Questão de molho, salsas, hoje é italiana a base. Os italianos ensinaram como fazer o melhor molho de tomate, como preparar a melhor massa, então é essencial. Hoje a Itália, como diz assim, a França é a mãe da gastronomia e a Itália é o pai, né? Daí começa a junção e a disseminação da cozinha europeia. Agora uma pergunta, já a gente volta nesse tópico de imigrante, que eu tenho uma pergunta para a Adrianes. Adrianes, me fala uma coisa, eu estive na Itália, experimentei a pizza e fica naquela coisa, a pizza italiana realmente é melhor que a brasileira? Quer dizer, é uma ousadia da minha parte colocar isso, né? O que você acha disso? Você que está aí no dia a dia, enfim. E vai ser uma ousadia minha dizer que a pizza deles é melhor que a nossa, né, Walter? Não pode. Olha, quando eu cheguei aqui, eu tive um pouco de dificuldade em questão de adaptação de alimentação. E a pizza foi uma delas que o primeiro impacto foi a pizza. E, para ser bem sincero, não, eu fico com a pizza brasileira. Agora, só tem uma diferença, viu, Renato e Migotti? Por exemplo, lá na Itália, Adriano, você quando vai pedir uma pizza, é uma pizza para cada pessoa. Não tem aquela de pedaço, porque é ofensivo. E eu estava, não sei se eu estava em Roma, a gente estava em Roma e fomos, né, lá. Eu falei, mas o tamanho da pizza, nós estávamos em 4 pessoas, acho que uma pizza é suficiente. E a menina me alertou, não, aqui é uma pizza para cada um, então seria ofensivo se eu pedisse uma pizza que fosse dividida para 4 pessoas. Renato, é isso mesmo? O italiano, ele tem essa coisa? Como que você vê? Tem. Para o italiano tudo é muito abundante, já começa por aí a ideia deles, né? Então, a pizza é uma para cada um, porém a massa de pizza deles é um pouco diferente da nossa. Tem um processo de fermentação muito mais largo, então assim, no mínimo são 12 horas de fermentação, onde a gente faz aqui no Brasil, você vai nas pizzarias, são 2 horas, 3 horas. Hoje o que a gente tem a pizza brasileira é tipo uma torta, na cabeça deles é uma torta, porque vem muito recheio, e a gente está acostumado com isso. A pizza deles é massa, bastante molho e pouco recheio. Recheio é só para dar um toquezinho diferente e um paladar diferente. Então é isso talvez que brasileiro estranha quando
né, vai degustar pizza italiana. Agora, Adriane, vamos voltar ao foco da conversa inicial, vamos voltar a falar a questão de imigração. E a gente só deu essa pincelada para a gente dar uma aliviada na conversa, porque a imigração é um assunto bem tenso. Agora, o que está acontecendo, por exemplo? Essas pessoas estão chegando, retomando aquele assunto inicial, que você falou da chegada das famílias. Essas famílias que chegam aí, pelo menos aonde você está, no teu campo de ação, que você pode ajudar, elas têm trabalho, elas têm documentos. Como é que fica a questão de quem chega? Porque quem chega está documentado, não tem documento. Como é que fica essa questão aí, pelo menos na região que você está? Olha, Walter, hoje Verona é uma das cidades mais difíceis da Europa, a gente dentro da Itália, aqui, para fazer documentação. Eles estão dificultando muito, tá? Assim, as pessoas que chegam aqui para mim, pedindo ajuda, alguma coisa assim, são todas, elas já têm a cidadania. Então, essa parte não é difícil, porque eles têm conhecimento que se hoje chega aqui sem a cidadania, não consegue trabalhar, porque não dão o mesmo trabalho. Não pode trabalhar. Agora, desculpa, pode continuar. E, hoje é assim, se a pessoa pegar uma pessoa para trabalhar sem documento e chegar uma vigilância qualquer, multa a pessoa que te deu o trabalho e mais você. Ah, entendi. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso daí. E do ano passado para cá, com esse negócio de imigração, eu não gosto muito de falar sobre isso, sabe, Walter, porque é bem extenso a coisa. Mas essas zonas de conflito, de guerra que está tendo em torno aqui, então o pessoal está chegando tudo na bota lá embaixo, né, que seria na parte sul. Você está se referindo aos refugiados, né? Exatamente. Que eles estão chegando em barcos, muitos vêm da África e querem que a Itália abra as portas, não é isso? Então, o Salvini, o ano passado, decretou uma lei a seguinte: aqueles que fossem realmente refugiados da guerra, restaria. E aqueles que não são, tá? A gente está falando dos adultos, eles vão ter que tornar para o país de origem. Ah, entendi. Aqui só fica as pessoas, as crianças e as mulheres. Ah, eles permitem? Permitem. E já essa semana ele decretou uma lei, porque ele pensou o seguinte, Walter, de acolher esse pessoal, tá? E entrar de acordo com os países vizinhos para que desse uma mão, né? Distribuísse essas pessoas para trabalho voluntário e tudo mais. Nenhum país quis. A França, inclusive, foi muito criticada, né? Porque a França foi um país que falou que não entro, né, nessa história, né? Inclusive, viu, Adriana, as pessoas estão assistindo, até o Migotti pode complementar esse raciocínio, um dos motivos que levou o Reino Unido a até fazer aquele referendo sobre o Brexit foi exatamente eles não queriam refugiados no país. Então a Inglaterra não queremos, né, o Reino Unido que entra também. Então eles não queriam refugiados. Então esse foi um dos grandes motivos que hoje o Brexit se tornou um pesadelo. O novo primeiro-ministro Boris Johnson, ele diz que o país vai sair da União Europeia. Quer dizer, tudo em questão dos refugiados, esse assunto que você coloca. Agora, Evandro Migotti, é uma situação complicada, porque aí é um jogo de empurra. A Itália diz que já não comporta mais tantos refugiados. A França nega recebê-los. A Alemanha, que estava disposta a receber, a primeira-ministra lá, a Angela Merkel, foi criticada pelo excesso de refugiados no país. Quer dizer, é um joguete aí de grandes líderes e, logicamente, esses imigrantes ficam no olho do furacão, literalmente falando, não é verdade?
É uma questão extremamente delicada. A imigração, justamente quando você fala de refugiados, nós estamos falando de pessoas que saem porque não tem nenhuma outra condição e saem justamente para não morrer. E a gente consegue ser empático com essas pessoas e solidarizar-se. Por um outro lado, os países que recebem, normalmente as pessoas daqueles países, e agora nós estamos vivendo numa onda de conservadorismo em alta, então as pessoas querem o quê? É justamente isso, conservar a situação que tem. Então é muito difícil. Nós aqui no Brasil também sofremos disso. Quando tivemos reportagens de refugiados do Haiti chegando para o Brasil, mostrou-se o lado do brasileiro que é muito igual o lado essa parte da Itália, essa parte da França, essa parte de outros países da Europa, que é o quê? O medo de que um alto índice de pessoas de outro país, sem condições, sem recursos, entrando no país, vai piorar a situação para todos. E esse é o medo real que as pessoas têm. É difícil você contra-argumentar contra isso, porque você está contra-argumentando contra uma emoção, o medo do diferente, o medo daquele que não conhece. E aí, nessa equação, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, e o lado mais fraco são os refugiados. Pois é, esse é o programa Mundo Afora. Adriano, segura aí, para a gente vai ter mais perguntas para você. Nós vamos chamar o nosso intervalo, e lembrando que daqui a pouco nós vamos mostrar para você o garotinho que está fazendo o maior sucesso na Europa. Embora no Brasil ele foi hostilizado, sofreu bullying, e ele chamou a atenção da Europa. E você vai saber o porquê. Daqui a pouco a gente volta falando nesse assunto. Até já. E com o nosso convidado também, o Ricardo Pereira, que é um chefe que vai falar das comidas, as curiosidades do mundo. A gente volta daqui a pouco. Nós voltamos aqui ao Mundo Afora, está ao vivo, falando aqui sobre gastronomia, política, que é assim. Então a gente no intervalo já coloca o assunto em dia para colocar para você. Mas eu vou voltar com o Adrianes Lopes, já está lá em Verona, na Itália. Adrianes, agora me fala, Adrianes, a pessoa que está assistindo o programa agora, eu não sei se é possível, o Adriano Aranda, a gente colocar aquele vídeo sobre a Verona, mostrar mais um pouquinho. Olha aí, para quem está chegando agora, Adriano está exatamente nessa cidade, essa cidade maravilhosa. Essa é Verona. Verona é uma cidade, a segunda cidade mais visitada da Itália. E também Verona foi o cenário do romance do William Shakespeare, Romeu e Julieta. E, logicamente, todo mundo chega aí nessa cidade para visitar o local onde aconteceu. Na verdade, aí você vê os monumentos de Verona. Verona é uma cidade belíssima e que tem uma comunidade. Ô, Adriane, a comunidade brasileira em Verona é uma comunidade bem forte aí, não é não? Sim, Walter, esse ano eu conheci alguns que eu já não tinha tanto conhecimento. Eu passei a ter mais conhecimento com esses brasileiros que já estão aqui alguns há mais tempo, os recém-chegados e outros que já fazem um período que está aqui. E, assim, a gente se depara com pessoas, assim, maravilhosas. Inclusive, tem um canal de um pessoal brasileiro que eles caçadores de brasileiros, de histórias dos brasileiros que chegam, brasileiros que estão fazendo documento, pessoas que passaram por dificuldades.
E bem rapidinho vou te contar uma história que essa semana eu ouvi da parte deles. O casal que está fazendo documento, né? Eles começaram, estão fazendo uma semana praticamente. Eles estão numa cidadezinha que tem 2.000 habitantes. Não tem nenhuma imigração, não tem nenhum brasileiro, tá? E eles foram parar ali. A história certa eu não sei, porque ainda não consegui entrar em contato com eles. Eu vou lá para conhecer a cidadezinha, porque diz que é fantástica a cidadezinha. E ela dizia assim, poxa, para a gente não ficar em casa, a gente faz trabalho voluntário. A gente se propôs a ir lá na Comune para fazer trabalho voluntário para as crianças, porque agora você sabe que é férias aqui na Itália. E eles precisam muito, as mães que trabalham deixam essas crianças no centro de recreação. Então, precisa de pessoas para fazer trabalho voluntário. E eles se proporam. E aí ela diz assim, gente, é tão difícil a gente não saber a língua e as pessoas te cumprimentam porque gostam dos brasileiros e você não sabe o que responder. Aí ela diz assim, e a gente tenta se aproximar o máximo que pode das pessoas, mas eles ficam assim meio indecisos, não sabe se cumprimenta, se conversa e tudo mais. E hoje eu vi um videozinho dela dizendo assim, poxa, a gente trabalhou 3 meses ajudando na comunidade, hoje é o último dia e eu depois não sei o que eu vou fazer. Ela falou assim, poxa gente, eu só quero amigos e tomar uma cerveja, nada mais. Eu ainda escrevi para ela assim, poxa, é só isso? Se é só por esse motivo, vem para Verona, que aqui você tem os amigos e pode tomar cerveja, né? Então é interessante isso, essa mudança, porque ela vem de São Paulo. É uma cidade muito grande. Para uma cidade de 2.000 habitantes, é muito pequeno, Walter. E o engraçado que tem um brasileiro que eu entrevistei na Itália, que ele disse que a primeira vez que ele foi trabalhar, o patrão estava falando com ele não entendia, e ele gesticulava muito, ele achava que estava levando uma bronca, mas na verdade era o jeito da pessoa falar, né? Então, quer dizer, tem aquela coisa do brasileiro se adaptar. Agora, Adriana, voltando para você, 11 anos aí, qual o seu trabalho, o que você faz aí, qual a tua atividade aí em Verona? Olha, Walter, eu faço limpeza. Certo. Eu tenho várias famílias e eu trabalho num centro de ajuda, na verdade, para imigrantes. Essa associação, ela é dirigida pela Comune de Verona, né? E ali, Walter, você vê muita história, sabe? Tem todas as raças que você imaginar e cada uma com uma história muito diferente. Então, em 2 anos, Walter, assim que eu estou ali dentro, esse ano, na verdade, fazem 4, porque 2 foi quando eu iniciei, agora já estou com 4 anos ali dentro. É assim, são pessoas assim que você diz, gente, o que eu estou fazendo aqui? Que experiência é essa? É muito gratificante, Walter. Eu trabalho em uma creche que são 12 crianças, todas as raças que você imaginar. É uma pena que a gente não pode fazer um vídeo, porque a Comune não autoriza a gente fazer vídeo das crianças. Mas é a coisa mais fofa que tem. Sabe, naquela mesinha quadradinha, as crianças lanchando, cada um de um país, cada um com a sua língua, e ter que estar aqui aprendendo a falar o italiano. Maravilhoso. Assim, eu me encanto, porque eu vou ali toda semana, na hora que eles vão fazer lanche, eu paro ali 5, 10 minutos e vejo a reação deles. É muito bonitinho, sabe? Eles ali, todo reunido ali, tentando falar uma língua só. Adrianes, olha, foi muito boa a tua participação. Adrianes, que está em Verona, na Itália, uma cidade histórica, aconteceu o romance Romeu e Julieta, todo mundo que vai para a Itália passa por Verona. Eu queria muito te agradecer, né? E foi muito boa a tua participação, você trazer essas informações, porque o mundo afora é isso, trazendo o que acontece através do nosso programa, as pessoas ficam sabendo. Adrianes, eu quero te agradecer a sua participação, viu? Você quer deixar um abraço? Sei que a sua família aqui de Poços de Caldas com certeza estão te assistindo. Então, um abraço a todos os familiares da Adrianes. Fique à vontade, Adrianes. Deixa um abraço para quem você quiser. Walter, obrigado pela oportunidade. Sabe que não é fácil, né? Porque a gente trabalha todos os dias, não tem muito tempo. Não vou deixar nomes, porque senão depois
pessoal fica, ai, você não disse meu nome, não disse aqui. Eu vou deixar um beijo e um abraço para todo mundo em Poços, tá? Tenho saudade de todos. Eu quero deixar um beijo e um abraço para minha família, independente, porque meus pais eu falo toda semana, isso daí é individual. Mas eu quero deixar um beijo para todo mundo aí, agradecer você e te fazer um convite. Quando vir, sabe, né? Tem que vir aqui me visitar. Vou em Verona para a gente tomar um café. Você vai me Isso mostrar mesmo. Verona, que eu não conheço ainda. Vou Tá? estar te esperando, de braços abertos. Beijão para você, viu? No estúdio, tá? Ok. E sucesso para todo mundo. Para todos nós. Obrigado, Adriane. Um ótimo final de Obrigada semana. a vocês. Tchau, tchau. Obrigada para vocês também. Tchau, tchau. Pois é, a gente falou com Verona, na Itália, a gente conversando. Agora, ela falou da dificuldade de falar, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre o Translate, tá? Os congressistas estão usando, nas Nações Unidas, a gente vai falar sobre isso. Mas antes, deixa eu voltar aqui com o Renato. Renato, dentro da gastronomia, por exemplo, você, mais de 40 países, esteve em vários locais, e você, assim, logicamente, você já criou um prato, aí a gente está vendo, esse é o teu restaurante, né? Isso, esse foi um evento que a gente tivemos aí, que é o Cine Gastronômico, que conforme vai passando o filme, a gente vai servindo os mesmos pratos do filme simultaneamente. Então a pessoa está comendo um caviar e ao mesmo tempo está passando um prato feito de caviar. Ou está passando um pato e a pessoa está comendo um prato preparado com pato. Então vai passando um filme e simultaneamente a pessoa vai comendo esse prato. Quer dizer, você vê o filme e vai degustar o prato que os atores no filme estão comendo. Esse Olha é um evento que a gente vai promover cada 2 meses no Le Monde, aqui em Poços de Caldas, que é um novo restaurante também. E é muito interessante, já estão todos convidados a conhecer também. E lá ele é o chefe, o Renato. E logo, logo a gente vai ter novidades aqui. Estamos torcendo aqui com o Renato. Vai ser muito importante aqui para o mundo afora. Agora, Renato, qual é o prato mais complexo que você já enfrentou na tua jornada, assim, que você falou, que prato é esse? Aquele prato, assim, que para nós é novidade, né? Para nós brasileiros, enfim. Um prato que, quando eu vi, eu fiquei um pouco surpreendido, foi o cuy, que na verdade é um coelhinho da Índia. Isso eu conheci, primeira vez eu vi esse prato quando eu estava no Equador e depois aprendi a preparar esse prato quando eu estava no Peru. Então, assim, você vê o prato pronto, é um rato dentro de um prato. Então, te assusta, né, de primeira impressão, porque eles servem com cabeça, pata, tudo. Rato? É um rato um pouco grande, né? Que é um coelhinho da Índia ali. Coelho, E eles preparam frito, fica com a pururuca, e você dá aquela primeira assustada. A primeira impressão meio que te assusta a primeira vez. Aprendi a preparar esse prato, saboroso, porém ainda, mesmo lá no Peru ou mesmo no Equador, pessoal, tem muita gente que tem receio de comer o prato. E depois eu tive alguns pratos um pouco diferentes que quando eu estive na Índia, que tem insetos que a gente não conhece. Quais são os insetos lá de um prato típico indiano? Eles comem muito gafanhoto e grilo também. Eu tive comendo numa região específica que tive ali, e muito apimentado, muito adereço, muito sabor, muito forte. E o tanto que eu tive problema com afta, porque é muita pimenta, a gente que não está acostumado, isso dá afta, dá gastrite. E fiquei um tempo lá na região trabalhando, quando trabalhava para uma outra empresa de catering aéreo, e onde que trabalhei com o Papa, trabalhei com alguns presidentes, com seleções do Brasil, seleções de outros. E como é que foi o Vaticano? O Vaticano te chamou para preparar do Papa? Isso, como é que foi? Eu era gerente da América Latina, América Central e América, né? Da parte de desenvolvimento de pratos aéreos. Então, de todas as linhas aéreas e de presidencial e papal. E o Vaticano me chamou, falou, Renato, eu quero que você desenvolva os pratos de 2018 e 2019 do Papa. Então foi um privilégio, tive contato com os nutricionistas do Papa, tive o prazer de conhecer o Papa em várias ocasiões, de ir até no voo dele, levar o menu para ele, muito simples, eu já tive a oportunidade de conversar com você, o Papa é muito simples, muito atencioso, a equipe dele, e se ele comia comida também simples, não era nada muito sofisticado, não era nada exorbitante, né? Caro ou o que fosse. Então era bem interessante. Sim, a única observação sempre que eles tinham era valor calórico, porque era uma comida mais balanceada, mas era bem interessante.
E ele tinha rejeição a algum alimento, alguma coisa? A única coisa que eles pediam era que fosse sem gordura a carne e preferência para peixe. Sempre a janta deles, sim, tinha que ter o peixe. Toda janta era peixe, ou sempre diferenciado. Uma janta era um peixe branco, outra tipo um salmão, a outro dia um atum. Depois voltava mais ou menos essa escala. Mas o almoço, sim, era mais tranquilo. Era bastante salada, ele adora salada, e depois uma carne grelhada, alguma coisa do tipo. E você também fez para seleções, né? O cardápio das seleções da Sim, eu disputa. estive fazendo para várias seleções, inclusive agora o Pan-Americano. Eu fiz o menu de todos os Jogos Pan-Americanos. Isso já fazia um ano e meio atrás, já estava trabalhando esse menu. Foi finalizado em outubro do ano passado, então quer dizer, com bastante antecipação. Já estava feito tanto da imprensa quanto dos atletas. É algo assim, que hoje você, que nem está passando os jogos agora, toda aquela estrutura, você vê tudo aquilo, só assim, eu tive participação. O que o pessoal está comendo foi o que eu inventei, ou o que eu criei. Fantástico. Então é bem gostoso isso. Pois é, um profissional nesse naipe está aqui em Poços, né, no nosso programa. O Renato, é muito bom ele ter aqui. E é importante, a gente vai falar muito mais com ele, mas a gente vai virar o foco da gastronomia, nós vamos para política. Evandro Bigode, tem alguma coisa? Tem gente? Tem gente no Skype? Vamos só cumprimentar o Léo, que está lá na Califórnia. Bem-vindo, meu amigo Léo. Aonde você está, meu amigo? Olá, Walter, olá mais uma vez, muito bom dia primeiramente e lógico, boa tarde a todos aí no Brasil. Não estou mais na Califórnia não, Walter, de qualquer forma eu já cheguei aqui em Utah e eu estou saindo de Utah para no próximo final de semana estar indo para Las Vegas com um show com uma banda nova por aí. E eu escutei vocês falando aí de comida, eu só queria deixar aqui também uma invejazinha da galera aqui dos Estados Unidos. A gente está com a galera aqui brasileira que se reuniu, a comunidade brasileira aqui de Utah, que estamos fazendo uma festinha pelo Brazilian Flavors, que é um grande amigo meu que está colocando até cachorro quente brasileiro para a gente estar comendo aqui, Walter. Olha, ele está lá, ele está no estado de Utah, próximo. Aí dizer o brasileiro, quem é o brasileiro? Fala, conversa com ele aí. Legal. Esse daqui é o Márcio. Esse daqui é o cara que está colocando toda essa festa hoje aqui com cachorro quente, prensado mesmo, com catupiry. Mas o que tem aí, Márcio? Nós estamos fazendo um coraçãozinho de frango no espetinho ali. Tem uma picanha no sal grosso, só esperando para ir para a churrasqueira. Hoje a festa não para tão cedo, meu querido. Que bom. É assim que tem que ser, né, Márcio? Ô, Márcio, você é de onde no Brasil, Márcio? Eu sou de Santa Catarina, nascido em Criciúma. Moro na região de Florianópolis aí. Está há muito tempo aí nos Estados Unidos? Faz 15 anos que eu estou fora do Brasil. Vivi na Alemanha, na Escócia, Londres, Inglaterra ali, um pouco na Itália, um pouco na Espanha. E agora moro aqui em Utah há 13 anos. Você é um cidadão do mundo, né, Márcio? Amém, meu querido, amém. Nós somos todo mundo, né? Tem que ser assim, meu querido. E nós temos um chefe aqui no nosso estúdio que viajou mais de 40 países. Agora, Renato, você vê uma festa brasileira, né? O que não pode faltar, Renato, numa festa brasileira? Eu acho que a clássica picanha, né? A picanha é única brasileira, em qualquer parte que você passa do mundo, tem festa brasileira, tem que ter a picanha. Acho que é clássica. E o coração de galinha também, né? Fazia um tempo que eu não encontrava muito aqui. Vou falar uma coisa, o Márcio conseguiu até o coração de galinha com sal grosso, gente. Aqui o negócio é o seguinte, a gente sai fora do país, mas mantém o estilo brasileiro. É amizade, sempre curtindo com o pessoal, sempre fazendo uma coisa diferente, para que o pessoal possa ter um lugar para curtir. Agora eu conheci nosso amigão Léo aí, que já é do peito, vai colar com a gente, vamos fazer uns eventos juntos. Daqui a pouco vamos bolar um evento louco de carro, já tem uns caras de carro aqui também. Exatamente. Eu queria deixar também aí todos a comunidade brasileira que também se junta aqui em Utah com o BR Customs, que são mais ou menos uns 15 a 20 carros, os brasileiros que realmente gostam de carros, que são apaixonados pela velocidade, eles estão por aqui tudo também para deixar aí para vocês no Brasil um oi de qualquer forma, Walter. Que legal, Léo. Então, você conversando aí com os brasileiros, uma festa brasileira, é importante a gente sentir esse calor e a gente emanando para vocês aí o calor brasileiro nessa festa maravilhosa, viu, Léo? Então, quer dizer que você está percorrendo aí, né, Léo?
Exato. Tudo tranquilo por aqui. Hoje à noite vai ter também, eu queria deixar um agradecimento muito a Paula, e vai ter o Brazilian Cultural Center. A Ana Paula dos Santos, que é a diretora, vai estar fazendo um jantar de gala, onde terão 3 cônsules. Um deles, que é o Gary Milliman, que ele vai estar sendo homenageado, que já está trabalhando, que já está ajudando a comunidade brasileira aqui desde 2002. Eu queria, de qualquer forma, você sabe como que eu sou, Walter, todos que ajudam a gente aqui nos Estados Unidos ou qualquer lugar do mundo, que se juntam pela comunidade brasileira, para que a gente seja brasileiro no mundo, por favor, eu acho que o que eu puder fazer, eu estou às ordens. Grande Léo. Léo, obrigado aí pela tua participação, você sempre mostrando algum ponto dos Estados Unidos, com a tua alegria, com o teu carisma, isso é muito importante, viu? Só tenho que te agradecer. E aproveite essa festa aí, porque o negócio tá bom, hein? Com certeza. Eu queria deixar então um tchau a todos aí do estúdio. Muito mais uma vez, TV de Poços e Caldas, mundo afora. Parabéns! Obrigado, Léo. Léo que é o youtuber e vai estrear um programa na TV americana. Um abraço. Bom, a gente vai chamar nosso intervalo comercial e eu volto com o Evandro Migotti, que nós vamos falar sobre essa medida do Trump que foi bloqueada. Ele vai falar também sobre alguns assuntos que está pegando lá nos Estados Unidos. E outra coisa, nós vamos mostrar para você o garotinho que está fazendo o maior sucesso na Europa. E aqui no Brasil, ele sofria bullying, discriminado. É uma história comovente e ele está se preparando. Ele vai para a Espanha, vai para a Inglaterra e a foto dele está em todos os jornais lá na Europa. Eu volto daqui a pouco. Esse é o programa Mundo Afora. Segura aí. Nós estamos ao vivo, esse é o programa Mundo Afora. Eu queria agradecer o pessoal do Toque de Classe, a Neuza, a Renata, a Irene, que veste o apresentador e que há mais de 40 anos veste Poços de Caldas nos principais eventos, casamentos, festas corporativas, enfim, sempre a presença do Toque de Classe, com muito requinte, bom gosto, roupa para todos os gostos, todas as pessoas. E lembrando que o Toque de Classe fica aí na área central de Poços de Caldas, na rua Capivari, número 87, o telefone está aí, 35 é o código de área, 3721-1027. Toque de Classe, sempre deixando o seu cliente com muita elegância. Um abraço aí a Neuza e a Renata. E a gente continua aqui no nosso programa e com os nossos convidados. E eu falei a respeito, antes de a gente mostrar o garoto, vamos falar com o Evandro Migotti sobre essa questão do Trump. Ontem o juiz federal lá nos Estados Unidos, ele bloqueou uma medida, um decreto assinado pelo Trump. O juiz federal é o Randolph Moss, e o Trump tinha dito o seguinte, que todo ilegal não teria mais direito ao asilo político nos Estados Unidos, e a Constituição americana diz ao contrário. E o juiz achou que é um excesso de autoridade do Trump e realmente bloqueou essa medida. O Evandro Migotti, quer dizer, foi uma ação até exagerada do Trump, quer dizer, ele está ferindo a Constituição do país, não é isso? Ao menos os pesos e contrapesos funcionaram. É justamente por isso que o sistema, uma república, como nós temos aqui, ao meu ver, é a melhor forma de você organizar a vida política de um país. Quando tem um exagero do executivo, tem o contrapeso do judiciário falando assim, opa, peraí, a gente tem uma Constituição, tem regras, você não pode fazer o que você quiser. Claro, Donald Trump não ficou satisfeito, ele tem muito mais semelhança com ditadores e déspotas do que com um presidente de uma república, e ele mostra mais uma vez que ele já está caminhando para energizar a sua base, que é uma base extremamente conservadora nos Estados Unidos, para tentar a reeleição, das quais ele tem grandes chances, infelizmente. E também tem outras ações que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Essa semana teve novamente mais uma rodada de debate entre candidatos que
estão tentando ser o nomeado para a candidatura do Partido Democrata. A gente vê várias divisões. Dentro do Partido Democrata tem despontado alguns candidatos que estão mais à esquerda do médio do país. Isso assombra alguns analistas. Os moderados dentro do Partido Democrata não têm conseguido gerar uma atração suficiente para atrair as pessoas, mas ainda é uma fase embrionária. São muitos candidatos, mas o bicho está pegando lá. E é uma situação complexa, porque o Trump ele tem que correr, porque agora já começaram a surgir os candidatos, né, os pretensos candidatos à presidência, que acontece o próximo ano nos Estados Unidos, né? Então ele não quer perder essa corrida. O Congresso liberou também uma verba para a continuidade da construção do muro, quer dizer, ele está tentando se equilibrar e manter e assegurar um segundo mandato, não é isso? E ele tem fortes chances, a força do incumbente é muito grande. O presidente tentar a reeleição são muito raros. Nos Estados Unidos, os casos onde isso não aconteceu. Em outros países também, em outras democracias também. Quando a força de uma candidatura para reeleição, ela já começa uns 2, 3 passos na frente. Então, os democratas vão ter uma árdua tarefa à frente, que é unificar-se em torno de um candidato que realmente tenha condições de ganhar de Donald Trump. Lembrando que Donald Trump ganhou não com o voto da maioria da população americana, mas por uma distribuição do colégio eleitoral, ele conseguiu ganhar a maioria dos votos do colégio eleitoral. Pois é, a gente falou desse garotinho, a gente vai mostrar, ele tem aquela sintoma, a gente está vendo, ele tem 5 anos, piebaldismo, que afeta a produção de melanina na pele, e deixa essa parte esbranquiçada. E esse garotinho, o nome dele é Samuel Purificação, ele tem 5 anos, e ele chamou a atenção do mundo, na Europa, porque ele fez essas fotos por uma campanha piebaldismo, quer dizer, uma campanha aqui no Brasil. Só que as fotos dele impressionaram de uma tal forma que a Europa impressionou com ele. Então, a mãe dele, então ele chamou atenção, ele vê que ele tem aí da testa no cabelo, e isso era motivo de bullying. Ele mora em Salvador, e na verdade esse bullying ele tinha problemas, e esse problema chamou a atenção do mundo, né? E as fotos dele na rede social se transformaram em sucesso. Aí são as pessoas que reuniram, que sofrem da mesma doença, e esse garoto, então, ele foi convidado para ir, né, fazer uma apresentação na Espanha e na Inglaterra. Ele vai participar de um desfile na Europa. As fotos dele já estão nos jornais na Europa, porque ele chama atenção, porque ele tem um rosto bonito e ele é muito, assim, em certa timidez, mas muito descontraído. E esse rosto que conquistou aí é o passaporte, quando ele recebeu o passaporte dele, e ele vai estar embarcando. Ele vai participar de um desfile que acontece na Espanha e na Inglaterra. Quer dizer, o que era bullying se tornou um grande sucesso. Quer dizer, são coisas que a gente, né, realmente ele tinha problemas, e hoje ele chama a atenção da Europa. Quer dizer, esse é um assunto muito interessante. E outra coisa também que a gente vai falar é sobre o Translate. Esse é um aparelho que ele é acoplado no celular. E o que acontece? Esse aparelho, você conversa com a pessoa no seu idioma, ela responde no idioma dela, e automaticamente, tanto um lado quanto o outro, se entende, porque a tradução é simultânea. E esse aparelhinho ele tem 40 idiomas. Ele é um sucesso, porque, por exemplo, congressistas, pessoas que viajam o mundo, quer dizer, levando esse aparelho, ela pode conversar, por exemplo, com um chinês, um japonês, um italiano. Quer dizer, você faz a tua pergunta em português, você vê que tem 2 disquinhos ali, a tecla A e B. Quando você vai falar, você aperta a tecla A e automaticamente solta. Quem está ouvindo já recebe a tradução, e você aperta a tecla B para ouvir o que o interlocutor, ou seja, a pessoa que você está conversando, já na tradução.
Quer dizer, o Evandro Migotti, é uma revolução isso, né? Uma revolução e põe em risco muitas escolas de idioma. E Não, brincadeira. Falar um outro idioma traz outros benefícios, além da capacidade de se comunicar, mas é uma revolução. Você consegue participar de congressos, você consegue dialogar com outras pessoas com muito mais facilidade. Mas lembrando, quem fala mais do que um idioma sempre tem uma vantagenzinha a mais. Não, com certeza. Essa é uma tecnologia japonesa que está indo mundo afora, as pessoas estão... E outra coisa importante é que os cientistas lá da Europa, eles estão testando um aparelho que ele é um visual para cegos. Isso eu achei muito importante, porque as pessoas que têm deficiência visual, elas vão poder se orientar, por exemplo, chegar no hospital, o próprio aparelho vai dizer, olha, você está no hospital, você está atravessando uma rua, cuidado, quer dizer... É uma tecnologia que está sendo desenvolvida e eles esperam que ela entre assim, no mercado o mais rápido possível, que as pessoas que têm deficiência visual vão ser beneficiadas por esse aparelho. Pois é, são as tecnologias do mundo. Agora, Renato, você está olhando essa surpresa, quer dizer, na tua parte de gastronomia tem que colocar a mão na massa, porque senão não sai comida não, né? Não tem jeito, mas igual é muito interessante esse aparelho. Porque igual eu já tive a oportunidade de passar por vários países e às vezes o idioma não te ajuda muito, né? Porque você vai falar com inglês com indiano, você não entende muito e tem vários então idiomas que às vezes é um pouco complicado ou dialetos, mas é muito interessante. Eu fiquei impressionado assim com esse aparelho, acho que é muito legal e interessante, né? E ele é bem adaptável ao seu celular, quer dizer, então você está viajando, você chega numa loja, vamos supor, está nos Estados Unidos, você pergunta, fala em português, qual o preço desse vestido? Não precisa nem o how much, mas como o Migotti falou, é sempre importante a gente falar mais um idioma. Esse é um recurso que tem, mas a sabedoria, o conhecimento, logicamente, é inigualável. Mas tem pessoas que não conseguem aprender, então vai ajudar aí, né? Aquelas pessoas que passam, eu não consigo assimilar, então já vai dar uma ajuda aí para essas pessoas. Pois é, a gente está chegando na reta final do programa. Já o Marco Guedes, nosso diretor, falou, não tem mais tempo, temos que parar por aqui. Mas é isso aí, gente. Esse é o programa Mundo Afora, a gente trazendo as tecnologias, os acontecimentos. A gente sempre agradece. Evandro Migotti, cientista político, muito bem informado. Migotti, as pessoas que queiram contato com você, queiram alguma informação específica, na sua despedida, deixa aí um contato. Bom, novamente foi um prazer, muito obrigado, Walter, um grande abraço pessoal de casa. Se alguém tiver curiosidade, encontra no Facebook, Evandro Migotti, é super fácil, manda no Messenger, a gente responde com o mais breve possível. Ok. E Renato, então Renato aí, o chefe, então Renato, a gente agradece ao teu restaurante, então a pessoa que vai lá. E o menu desse sábado, desse domingo? O pessoal está convidado a conhecer o Le Monde. A gente está localizado no estacionamento do Hotel Floresta, encostado no Quississana. Toda semana a gente muda o cardápio, é continental. Essa semana é Oceania, então você vai conhecer a comida de Nova Guiné, de Nova Zelândia. Então é bem interessante, é um menu bem convidativo. E igual fica o convite para conhecer o nosso disco de arado também, que é bem grande, é algo para compartilhar mesmo. Ok. Renato, obrigado, viu, da tua participação. Obrigado ao Evandro Migotti, a você e a nossa equipe de trabalho. O Silvano Alves aqui no estúdio, o Adriano Aranda, o Marco Guedes, o diretor da emissora, e o nosso diretor aqui comandando aí. E é isso aí, a gente preparando para que você tenha um programa interessante, com informações precisas, porque a função da televisão é exatamente isso, informar, entreter. E esse é o nosso papel. Obrigado aí pela audiência. Amanhã tem reprise domingo. E a gente volta na próxima semana com mais Mundo Afora. Até lá, espero você. Tchau, tchau.